dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 35, que diz: Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Bom, queridos, aqui Estevão está diante do seu discurso, frente ao Sinédrio, sua defesa ante a acusação de blasfêmia. O Sinédrio, o Supremo Concílio Religioso de Israel, viria a condená-lo à morte. Estevão vai se tornar o primeiro mártir cristão. Então, Estevão está aqui no seu discurso de defesa, e aqui ele começa a delinear, ele vem contando a história de Israel, e agora ele começa a delinear para onde vai essa sua defesa. Ou seja, vai começar a mostrar como o povo de Israel sempre rejeita quem Deus nomeia. Porque o que havia acabado de acontecer? Jesus Cristo, enviado por Deus e sendo o próprio Deus, havia sido rejeitado e crucificado pelo povo de Israel, havia sido rejeitado por eles. E aí Estevão, nessa narrativa que ele faz da história de Israel, ele vai mostrar que isso é o costume desse povo, que sempre persegue os profetas, sempre não obedece, sempre tem uma dura cerviz, e aqui mostrando que eles haviam rejeitado Moisés, não apenas nesse início de Moisés, como ao longo de toda a história de Moisés, até a travessia do Egito até a Terra Prometida. Ele vai continuar a história a respeito disso. Mas nesse verso nos mostra aquele que eles rejeitaram, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? E aí depois vai mostrar que Deus nomeou ele líder e juiz, depois. Líder e libertador deles. E qual o ponto que eu quero trazer aqui para nós, queridos? Cristo, Jesus. Porque quando a gente pensa de rejeição em relação ao Messias, rejeição em relação a Deus, não dar atenção, não ter interesse por Deus, a gente pensa lá nos judeus, lá atrás. A gente pensa no povo de Israel, lá com Moisés. A gente nunca pensa em nós. A gente nunca se examina. E é isso que o Evangelho tanto insiste em dizer. Não julgueis os outros, não repare no cisco que está no olho do seu irmão, olhe na trave que está no seu. Ou seja, examine-se a si mesmo. É isso que nós fomos chamados a fazer. Não é para examinar os outros, porque a religião, em geral, as pessoas começam a aprender algumas coisas para quê? Para julgar os outros, para fofocar, para dizer: olha, você viu o que aquela pessoa fez, isso está errado. E essas são as discussões que há nas igrejas. O que o outro fez de errado. Mas as Escrituras, o Evangelho, o conhecimento de Deus não é para isso. Pelo contrário, o conhecimento de Deus, o mínimo que a pessoa tem é saber não comentar a vida dos outros. O Evangelho cansa de dizer para não julgarmos, senão nós seremos julgados. Porque na medida que nós medimos o outro, nos medirão também. Então, essa é uma armadilha das trevas, Coloca sementes e cada um começa a falar todo mundo mal de todo mundo. Esse não é o ponto. O Evangelho é para examinarmos a nós mesmos. Então, a gente não está aqui para comentar sobre as falhas dos judeus, seja em relação a Cristo, seja em relação a Moisés. Estamos aqui para examinarmos a nós mesmos. Então, Cristo, na sua vida, ele é rejeitado ou é recebido e acolhido? Como você trata Cristo na sua vida? Você dá a ele ouvidos, como Jesus tantas vezes falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você ouve Jesus realmente? Ou você tem preguiça de ouvi-lo, não tem interesse de ouvi-lo? Porque o que nós temos feito aqui nos nossos estudos é simplesmente ensinar a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. E se é a palavra de Cristo, não pode ser recebida de qualquer jeito. Tem que ser internalizada, tem que ser desejada, tem que ser amada e tem que ser buscada com interesse, devoção e amor.
Porque senão, queridos, nós vamos cair naquele mesmo erro, lá de Isaías 53, que falando sobre o Messias, parece que é uma profecia que a gente sempre pensa em Isaías 53, é uma profecia em relação ao que se cumpriu em Cristo, mas é uma profecia que continua se cumprindo em Cristo em relação aos seres humanos hoje. O que o texto nos diz? Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isso acontece hoje? Aí logo caímos no erro. Logo caímos no erro de pensar, realmente eu conheço aquela pessoa, aquele ateu, aquele cético, aquela pessoa da religião tal ou qual, que realmente despreza e rejeita Jesus. Meu irmão, eu estou falando de mim e de você. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Você tem. E ninguém vai ter coragem de dizer, não, eu desprezo Jesus, eu rejeito. Mas não é o que você diz, são as suas atitudes. Quais são as suas atitudes perante Cristo? Quando uma mensagem é colocada, por exemplo, foi colocado esse propósito no meu coração, eu chamei todos vocês a isso. Vamos ler pelo menos um capítulo da Bíblia, um capítulo da Bíblia. Quase vergonhoso falar isso, um capítulo da Bíblia, né? Quase uma ofensa a Deus, é um tempo irrisório, 5 minutos do seu dia de 24 horas. Mas vamos lá, um capítulo que seja. Quem puder ler mais, que bom. E aí? Não, hoje eu estou com preguiça, hoje não. E aí vão passando os dias, as semanas e não se lê nada. Agora me diga, isso é o que em relação a esse verso? Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Eu só te faço a pergunta, você chegue à conclusão. Se isso é respeito, se isso é reverência, se isso é busca, se isso é amor por Deus, como Jesus diz, principais mandamentos: amar a teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração, todo o entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o chamado de Deus a nós. Não porque Deus está carente, coitado, ele está só se sentindo sozinho, ele está precisando de atenção, ele precisa de amor. Não, queridos, não é isso. É porque nós, próximos de Deus, nós crescemos, nós nos tornamos pessoas melhores. A nossa alma, a nossa vida ganha sentido, o vazio é preenchido, as doenças psicológicas vão sendo minimizadas. A gente vai ganhando força, vai ganhando estrutura, vamos tornando pessoas cada vez mais amáveis, mais bondosas, exalando o perfume de Cristo. O que é exalar o perfume de Cristo, queridos? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, você começa a exalar o perfume daquela pessoa. Tanto tempo que você passa com ela, o cheiro dela fica em você. Então você exalar o perfume de Cristo sem estar perto de Cristo, como assim? Não tem como. É você estar tão colado em Jesus, sempre de mãos dadas com Ele, sempre abraçado com Ele, que até o perfume dele já exala de você. Então, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. O que na sua vida confirma que esse verso está acontecendo na sua vida, ou o que na sua vida mostra que isso não está acontecendo em você. E o texto continua. Ele é um homem de tristeza e familiarizado com sofrimento. Sim, na vida terrena aqui de Jesus. Aí o texto continua. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Você o tem em estima? Então mostre. Mostre. Como o apóstolo Tiago diz, mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, mostro a minha fé. Fé da boca para fora é muito fácil dizer, não, Deus é tudo para mim, Deus é o centro, Deus é o principal, olha, eu sem Jesus não sou nada. Todo mundo fala isso, meu irmão, mas eu quero ver na prática. Se Deus é tudo isso para você, se Jesus é tudo isso para você, então mostre isso, buscando Ele, estando com Ele, realmente desejando conhecê-lo cada vez mais, se aprofundando no conhecimento daquilo que ele deu à vida, ele, os seus apóstolos e os discípulos depois deram a vida para que essa mensagem chegasse até nós, para que nós dessemos valor a ela e buscássemos e crescêssemos e colocássemos em prática. Não é apenas ouvir aqui, mas colocar em prática. Então é você ouvir,
receber de tal forma, como Jesus diz na parábola das sementes. A maior parte da semente cai na beira do caminho, cai em terreno espinhoso, cai em terreno rochoso. Então, boa parte dos que ouviram aqui talvez seja um desses terrenos. Se você não tomar uma atitude, essa mensagem vai cair à beira do caminho, como Jesus disse. E o que acontece? Vêm os demônios, as aves e roubam essa palavra. Todo mundo fica preocupado com o diabo. O diabo está fazendo isso, o diabo está fazendo... Meu irmão, o que o diabo mais quer é roubar a palavra de você. Ou então cai num terreno rochoso, né, com mil outras preocupações, ou é sufocado pela preocupação com as riquezas. Que o seu coração seja um terreno fértil. Que você não despreze Jesus, pelo contrário, o tenha em alta estima. Você o busque, você o deseja. Como Deus diz, buscareis e me encontrareis quando? Quando buscares? Não. Quando buscares de todo o coração. Esse é o segredo. Como Jesus diz, o Pai procura, ele está procurando por todo lado. E está difícil encontrar. Por isso que ele procura. Né? Se aquilo que está fácil encontrar, você não procura. Né? Se o que está aí, o seu celular, você está ouvindo agora no celular, você não está procurando ele porque ele está aí. Agora, por que o Pai está procurando? Porque está muito difícil encontrar. E o Pai procura o quê? O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De forma sincera, de forma profunda, vem lá de dentro. Não por uma obrigação religiosa, não. É porque deseja. Essa é a grande diferença entre o verdadeiro adorador e aquele religioso, costumeiro, né, só habituado, ou aquela pessoa que está só passando aqui. Passou por esse áudio aqui e começou a ouvir. Não, quer saber quem você é. O verdadeiro adorador, ele busca porque deseja, ele ama. Por isso Jesus diz, amai a Deus. É porque ele ama. Não é porque está sendo forçado, não é porque está com medo, não é por ameaça, não, é porque ele ama. Ele quer. Ele deseja Cristo. Ele quer ouvir falar de Cristo. Não é alguma obrigação religiosa, não. Ele está pedindo, me dê mais, eu quero ouvir mais de Cristo. Eu quero mais, por favor, pastor, coloque mais vídeos. Tem gente quase que pede menos vídeos. Não, o pastor está colocando muitos vídeos. Meu irmão, isso compare com o versículo de Isaías. Desprezado e rejeitados pelos homens, nós não o tínhamos em estima. Agora, quem ama, né, como Davi diz, eu busco o Senhor como as corças anseiam pelas águas. Ele deseja mais, eu quero mais. Me deu Deus, eu quero mais de Deus, mais dele. E assim se mostra quem tem sede e fome de justiça e quem não. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e quem não. Esse é o exame. Examine-te, por favor. Não use isso aqui para examinar os outros. Examine-se o homem a si mesmo e se quebrante. Vamos buscar a Deus? Vamos nesse estudo, vamos lendo a palavra, vamos buscando cada vez mais estar na presença dele. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.